Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte, com a doutora Genai Nelson, Gênesis 12 a 17 e Abraão 1 a 2. Genai, isso tem sido fantástico. E sei que há muitas pessoas, inclusive eu, que já passaram por momentos em que pensaram, você prometeu. Será que isso vai acontecer algum dia? Aposto que vocês dois se lembram desse discurso. Continue com paciência em abril de 2010. Há 16 anos não parece que foi há tanto tempo assim. Este é o Elder Uchtdorf. Ele diz, lembro-me de quando estava me preparando para ser treinado como piloto de caça. Passamos grande parte do nosso treinamento militar preliminar fazendo exercícios físicos. Ainda não sei exatamente por que correr sem parar era considerado uma parte tão essencial da preparação para se tornar piloto. No entanto, corríamos e corríamos mais um pouco. Enquanto corria, comecei a notar algo que, francamente, me incomodava. Repetidamente, eu era ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de coisa contrária ao Evangelho e, em particular, à palavra de sabedoria. Lembro-me de pensar, espere um minuto, não deveria ser capaz de correr sem me cansar? Mas eu estava cansado. Estava cansado e era ultrapassado por pessoas que definitivamente não seguiam a palavra de sabedoria. Confesso que isso me incomodou na época, perguntei a mim mesmo, a promessa era verdadeira ou não? Então, Genai, acho que é disso que você está falando. A resposta não veio imediatamente, mas eventualmente aprendi que as promessas de Deus nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Elas vêm de acordo com o tempo e os caminhos dele. Anos mais tarde, pude ver evidências claras das bênçãos temporais que vêm para aqueles que obedecem à palavra de sabedoria, além das bênçãos espirituais que vêm imediatamente da obediência a qualquer uma das leis de Deus. Olhando para trás, tenho certeza de que as promessas do Senhor, embora nem sempre sejam rápidas, são sempre certas. Anos mais tarde, não gosto disso, mas sei que é verdade. Essa é uma das coisas interessantes sobre chegar a essa fase da vida e ver que você pode observar tantos desses dramas se desenrolarem e como o momento foi tão perfeito, mesmo que na época fosse e provação no deserto. Deus esteve presente o tempo todo, e essa é a segunda coisa que ele diz a Abraão. Caminhe comigo. Portanto, não era apenas importante para ele compreender que precisava ser perfeito em termos de concluir a obra para a qual foi chamado. Sobre Abraão, disse que ele era um príncipe nos céus e que veio à terra neste momento para realizar as coisas que lhe foram confiadas. Então Paulo, é claro, diz: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Isso é perseverar até o fim, isso é ser perfeito, isso é ser um finalizador. E, em última análise, Cristo é o finalizador. Aquele que começou uma boa obra em você a realizará até o dia de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele a aperfeiçoará, ele a terminará. Cristo está terminando a obra em nossa vida. Penso no fato de que sabemos muito sobre o que vai acontecer com Abraão. As pessoas nas escrituras não sabem o que vai acontecer, mas nós temos a vantagem de saber que, espere, você sabe, no próximo capítulo vai ser ótimo. Mas Abraão terá que esperar muito tempo pela bênção de sua posteridade abençoar toda a terra, porque Israel será primeiro enviado ao Egito por centenas de anos e escravizado. Então, quando eles retornarem à terra prometida, serão dispersos porque escolheram um rei. E por quanto tempo ficarão dispersos, John, antes da reunião? Quero dizer, alguns milênios. Mesmo no mundo espiritual, Abraão e Sara provavelmente estão pensando, espere, você prometeu. O Senhor dizendo, sim, vai demorar um pouco, mesmo que você tenha que esperar alguns milênios, eu cumprirei minha promessa. Sim. Uma das minhas coisas favoritas para contar aos meus alunos é que, quando eu tinha 35 anos, nem sequer tinha um diploma de bacharel. Isso os choca um pouco, porque eu tive que voltar aos meus 30 e poucos anos para terminar meu bacharelado e depois fazer meu doutorado. Há uma frase na minha bênção patriarcal que fala sobre obter essencialmente muita educação em uma universidade.
É muito claro que não se trata de autoaprendizagem, porque há muitas maneiras diferentes de obter educação. Não precisa ser através de um doutorado, mas estava muito claro que eu teria essa experiência na minha vida. Casei-me jovem e comecei a ter filhos imediatamente, depois tive problemas de saúde. Minha educação foi constantemente adiada. Aquela frase na minha bênção patriarcal me incomodava. Tipo, bem, quando isso vai acontecer? Porque eu não sei como vou conseguir toda essa educação quando tenho filhos e quando eles são pequenos, e então meus filhos precisavam de muita ajuda. A cada passo eu me via ficando mais longe dessa possibilidade, dessa promessa na minha bênção patriarcal. Minha bênção também fala sobre quantas pessoas, e eles virão para a igreja por minha causa. A primeira pessoa que eu vi ser batizada aconteceu em outubro. Tenho 44 anos. Vivi grande parte da minha vida com todas essas partes da minha bênção patriarcal que não se cumpriram, mas o tempo de Deus foi perfeito. Acabei tendo problemas de fertilidade e fiz uma histerectomia aos 29 anos. Imagine se eu tivesse adiado ter filhos, casar, e se eu tivesse feito tudo na minha ordem, e se eu tivesse feito do jeito que eu queria. Sabe, se eu tivesse feito a faculdade primeiro, talvez nem tivesse uma família. Mas na época eu não percebia isso. Eu não entendia a bondade de Deus. Agora, quando recebo alunos em meu escritório, eu simplesmente digo a eles: confiem no tempo de Deus para vocês. Vocês descobrirão que Ele é tão bom que mesmo essa coisa que parece difícil agora é uma bênção para vocês. E vocês descobrirão por que isso acontece. E tudo fará sentido um dia, mas agora, enquanto vocês estão esperando, vocês só precisam confiar que Deus tem um plano melhor do que o que vocês têm para si mesmos. Ele tem. Ele diz em Abraão 2:8, meu nome é Jeová. Eu conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti. Ele está dizendo, eu sei que nada escapou de mim. Eu conheço do começo ao fim, de A a Z, vocês terão que confiar em mim. Essa frase que você usou, Genai, não estava acontecendo de acordo com a minha ordem, me lembrou outro dos meus versículos favoritos. Sabe, Henk mencionou alguns milênios. Levei mais ou menos esse tempo para encontrar alguém que se casasse comigo. A seção 111, versículo 11 diz, sejam sábios como as serpentes, mas sem pecado. Mas esta é a parte que eu adoro. E eu ordenarei todas as coisas para o seu bem, tão rápido quanto você for capaz de recebê-las. Eu entendi a ordem. Eu sei quando você está apto a receber. Isso é tão interessante. Aos 29 anos, você teve seus filhos e então pôde fazer essa parte da educação, mas não estava em sua ordem. Ele ordenou isso para você. Sim, e funcionou muito melhor por vários motivos. Quero dizer, voltar à escola aos 35 anos foi uma grande bênção. Eu já tinha muita experiência de vida naquela época. Estar em uma sala de aula com jovens de 20 anos era difícil. Naquela época, eu não era velha o suficiente para ser mãe deles. Agora sou. Foi um desafio, sentir que minha vida estava fora de ordem. Mas então você percebe que não, essa era exatamente a ordem que Deus tinha para mim, e tantas coisas bonitas aconteceram na minha vida por causa disso. Eu estava criando adolescentes enquanto estudava adolescentes na pós-graduação. Quero dizer, como Deus é bom, ele disse. Deixe-me lhe dar uma educação de verdade. Você vai aprender sobre adolescentes ao mesmo tempo em que os cria. Não consigo imaginar um momento melhor para mim pessoalmente. Outras pessoas têm cronogramas diferentes. Tenho colegas muito próximos que criaram filhos pequenos enquanto estavam na pós-graduação. Enquanto eles se preparavam para suas carreiras, isso simplesmente não era o que funcionaria para mim. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, entendeu que meu caminho tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente das outras pessoas. É exatamente por isso que essas provações são tão difíceis quando há um atraso, quando você não se encaixa no estereótipo, quando você não está participando dos ritos de passagem na ordem certa. Essas coisas realmente causam muito sofrimento psicológico. É aí que há desordem em nossa vida, porque temos essas diferenças sociais e culturais entre o que é esperado e o que está acontecendo em nossa vida. Precisamos ser gentis e cuidadosos com as pessoas que estão quebrando esses moldes e que não estão seguindo esse caminho ou cronograma prescrito que frequentemente vemos na igreja, e muitos jovens
muito do seu sofrimento realmente decorre de não se encaixarem nesse molde de uma forma ou de outra. Você não acha isso fascinante? No versículo 15, ele diz: Levei minha família e as almas que havíamos conquistado. Adoro essa frase. E partimos para a terra de Canaã. Agora nós três sabemos como Canaã é incrível, mas eles não sabem disso. Essa frase que você apontou, Genai, a eternidade era nossa cobertura, nossa rocha e nossa salvação. Você está indo para lá sem ter ideia se isso vai dar certo. Isso me lembra os santos indo para o oeste, de Nauvoo a Salt Lake. A eternidade é nossa cobertura. O que você vai fazer lá? Como você vai conseguir o que precisa? Como você sabe que não vai morrer lá? A eternidade é nossa cobertura. É uma frase linda. Deus é meu teto. Ele também diz que invocou o Senhor devotamente durante esse tempo, de forma consistente, repetidamente. Você vê ao longo de sua história ele se voltando para o Senhor. Ele não para. Muitas vezes, quando estamos passando por provações do tipo deserto, ou quando estamos passando por algo traiçoeiro em nossa vida, ou incerto, podemos escolher invocar o Senhor. Podemos escolher para onde nos voltamos, voltando àquela ideia de nos voltarmos. Estamos nos afastando de Deus ou continuamos invocando o Senhor com devoção? Deus responderá às nossas orações, talvez não da maneira que queremos. Ele as responderá estando presente em nossa vida. Ele será nosso apoio. Adoro essa citação do Elder Hanlund. Nunca tinha associado uma perspectiva eterna à eternidade como nossa cobertura. Isso é muito legal. Adoro ter a perspectiva do leitor que conhece o futuro, certo? Sim, eu sei. Nós pensamos, vai dar certo. Sim, você vai ficar bem. Qual é o problema? E me pergunto se o Senhor olha para nós da mesma forma que olhamos para esses personagens das Escrituras. Ele diz: espere mais alguns versículos. As coisas vão melhorar. E nós pensamos, eu não tenho o livro. Sim. Apenas me diga como tudo vai se resolver. Sim. Mas isso não requer fé, essa é a questão. Se soubéssemos o que iria acontecer, não seria tão difícil confiar. Não seria tão difícil ter fé. É por isso que Deus sabia que precisávamos de uma aliança, porque outra coisa que a aliança nos dá é que ela nos ajuda a estabelecer confiança. Quero compartilhar uma passagem deste livro de Jennifer Lane. É o que ela diz. À medida que envelhecemos, esse conceito simples de promessas se sobrepõe às nossas experiências de vida adulta. Assinamos contratos para telefones, apartamentos, carros, hipotecas e assim por diante. Temos a obrigação de fazer pagamentos em troca de bens e serviços. Fazemos nossa parte e esperamos que a outra parte faça a dela. Fazemos contratos, mas também os quebramos. Outros também quebram contratos conosco. Somos penalizados por quebrar contratos, mas isso faz parte da vida. Esse modelo contratual pode facilmente influenciar nossa percepção do significado de aliança, mas no mundo antigo, fazer uma aliança não era uma questão comercial. No antigo Israel, o termo para aliança era berit. O conceito por trás de berit é uma relação entendida como uma relação familiar. Fazer uma aliança nas Escrituras pode ser melhor compreendido como formar uma nova relação. Adoro isso. E ela continua falando sobre como, quando nos casamos, criamos uma nova relação. Quando temos filhos, nos tornamos mãe e pai. Estamos criando novas famílias. E ela diz que não precisamos de um contrato para isso. Ela diz que é claro que temos novos papéis e novas responsabilidades, mas diz que as alianças, de maneira semelhante, criam novas relações familiares. Portanto, se pensarmos em nossas alianças como uma relação familiar, ela diz que as alianças podem mudar quem somos, porque mudarão nossa relação com aqueles que nos rodeiam e a relação deles conosco. Isso é realmente profundo. Perguntei a muitos dos meus amigos antes disso: por que precisamos de convênios? Deus não pode simplesmente nos abençoar de qualquer maneira? O que há com o convênio? Faz sentido antigamente porque era assim que eles viviam, mas em nossos dias, simplesmente não somos um povo que pode entender os convênios da mesma maneira. Isso simplesmente não faz parte da nossa vida cotidiana. Temos políticas de devolução absurdas. Não mantemos nada. Somos seres transacionais e não entendemos o que esse tipo de relacionamento significa. Mas algumas pessoas me disseram que Deus não precisa de convênios para nos abençoar, que Ele faz chover sobre justos e injustos.
Mas o que o convênio faz é exatamente o que acabamos de dizer. O convênio cria um novo relacionamento. É dizer que estou permitindo que Cristo me reivindique. Estou reivindicando-o. Estou aceitando essa nova identidade como sendo sua. Estou dizendo sim a essa nova identidade. É isso que o convênio nos permite fazer. E então, dentro desse convênio, podemos receber, porque é a ordem autorizada, podemos receber bênçãos, bênçãos maiores. Não que não recebêssemos bênçãos antes, mas agora podemos receber bênçãos maiores. Podemos receber maior felicidade, paz, etc. Adoro que, nos últimos 12 anos, tenhamos falado das alianças muito mais como um relacionamento. Acho que estou entendendo isso. Vocês também acham? Mas essa ideia de um acordo mútuo, bem, é legal, mas pode soar como um contrato que eu assinei e coloquei na prateleira. Mas pensar em um relacionamento e então em lealdade, e isso é para Cristo, é uma maneira muito melhor de colocar isso. E quando alguém diz, eu simplesmente não consigo fazer isso, você quer dizer, sim, você está certo, você não consegue. Mas e se você tiver um convênio com Cristo? Ele pode fazer isso. Se você está ligado a Ele por um convênio, é incrível o que você pode fazer por estar ligado a Cristo em um convênio e então isso faz mais sentido do que um contrato. Certo. Tenho certeza de que vocês dois se lembram dessa história acessando o poder de Deus por meio dos convênios. Abril de 2023. Meus avós, aqui é o Elder Renlund falando. Acho que são Lena Sofia e Mats Leander Renlund, que receberam o poder de Deus por meio do convênio batismal quando se filiaram à igreja em 1912 na Finlândia. Eles ficaram felizes por fazer parte do primeiro ramo da igreja na Finlândia. Leander morreu de tuberculose 5 anos depois, quando Lena estava grávida do 10º filho. Essa criança, meu pai, nasceu 2 meses após a morte de Leander. Lena acabou enterrando não apenas o marido, mas também 7 dos 10 filhos. Como viúva empobrecida, ela passou por muitas dificuldades. Durante 20 anos, ela não teve uma boa noite de sono. Durante o dia, ela se esforçava para prover alimento para a família. À noite, cuidava dos familiares que estavam morrendo. É difícil imaginar como ela conseguiu lidar com tudo isso. Lena perseverou porque sabia que seu marido e seus filhos falecidos poderiam ser seus para toda a eternidade. A doutrina das bênçãos do templo, incluindo a das famílias eternas, trouxe-lhe paz porque ela confiava no poder selador. Em 1938, Lena apresentou registros para que as ordenanças e is do templo pudessem ser realizadas para seus familiares falecidos. Alguns dos primeiros apresentados da Finlândia. Depois que ela faleceu, as ordenanças do templo foram realizadas por outras pessoas para ela, Leander e seus filhos falecidos. Por procuração, ela recebeu sua investidura. Lena e Leander foram selados um ao outro e seus filhos falecidos e meu pai foram selados a eles. Como outros, Lena faleceu na fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe e estava persuadida delas e as abraçou. Lena viveu como se já tivesse feito esses convênios em sua vida. Quero dizer, esse é o poder dos convênios. Gosto do que você disse, Genai. Não sei o que está na próxima página, mas sei que fiz convênios. Deus cumpre seus convênios. Adorei isso. E não há apenas crença nesses convênios, mas há algo indescritivelmente real sobre eles. Quando perdi minha avó paterna, então fui selada ao meu pai e à minha madrasta. Tenho esse selamento com minha avó que faleceu. Fiquei muito triste. Foi difícil para mim, mas tive uma paz que não consigo descrever. Eu podia vê-la regozijando-se no céu. Eu podia sentir esse vínculo muito real com ela, que é realmente difícil de descrever. Quando a mãe da minha mãe faleceu, minha avó Nina, esse é o lado da minha família ao qual não estou selado. Foi um sentimento diferente. Parecia incompleto. Parecia que ainda havia trabalho a ser feito. Acredito em um Pai Celestial amoroso, que não vai me manter longe da minha família. Ele vai providenciar essas ordenanças. É complicado para mim agora, mas Deus vai resolver isso. Acredito plenamente nisso. Ainda acredito que Deus vai fazer com que dê certo, mas com esse trabalho inacabado, criou uma experiência diferente para mim. Hank, sei que você adora a história em Gênesis 13, adoraria ouvir você nos contar sobre ela. Sim, adoro essa história e gostaria de ser mais como Abraão aqui. Estou tentando. Eles chegam a Canaã e ele e seu sobrinho, Ló,
estão indo muito bem, estão indo tão bem que a terra em que estão não consegue abrigar todo o seu gado. Seus pastores, o pastor do gado de Abraão e o pastor do gado de Ló, começam a brigar e a discutir. Abraão diz a Ló: não gosto dessa contenda que está acontecendo entre nós dois, entre todos os nossos empregados, eu diria. Por que não fazemos o seguinte? Você escolhe a parte da terra que quer e eu fico com o que você não quiser. Ló, é claro, vê a parte melhor e diz: vou ficar com a parte melhor. E Abraão diz: tudo bem, eu ficarei com a outra metade. Para mim, Abraão é um exemplo de pacificador. Ele diz: eu tenho o suficiente para minhas necessidades. Como podemos fazer a paz entre esses dois grupos? Isso me lembra Edward Partridge. Perdi meu afeto pelos bens deste mundo. Adoro o que Douglas Clark diz sobre Abraão a esse respeito. Ele diz: esse princípio de bondade amorosa ou caridade justa se tornaria o princípio orientador da vida de Abraão, pelo qual ele ainda é lembrado entre seus descendentes judeus como a personificação de Hesed, pois o fator decisivo na personalidade de Abraão era o desejo incessante de ajudar os outros. Voltando ao início, compartilhei a história dessas fichas, as fichas que ajudavam a identificar as crianças. Essa é a característica mais importante de fazer parte da família de Abraão, ter essa bondade amorosa, ter essa caridade. E o próprio Cristo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a nossa compaixão. É o nosso desejo de aliviar o sofrimento que nos identifica. É um símbolo da nossa pertença à casa de Israel. Se queremos ser reconhecidos como parte da aliança, precisamos viver como Abraão, no sentido de abraçarmos essa bondade amorosa. Esta história é um exemplo perfeito de como ele fez isso. Uma coisa interessante acontece quando o dinheiro está envolvido nas situações. Como sabem, o dinheiro pode trazer à tona o pior das pessoas. Dinheiro, propriedade, terras, negócios. Dizem para não entrar em negócios com a família. Isso pode criar grandes tensões e problemas. É precisamente porque depositamos nossa confiança ou criamos um ídolo a partir dessas coisas. E claramente, Abraão está dizendo que não quer mais saber de ídolos e está vivendo isso. Ele não tem interesse em acumular essas coisas que sabe que não são eternas. Ele está no negócio de colecionar coisas de natureza eterna. Ele está no negócio de adorar o Deus verdadeiro. Meu sogro, Michael Loveridge, é advogado especializado em planejamento sucessório. Ele costumava dar palestras na Semana da Educação. O título de sua palestra era Como evitar a morte, os impostos, o inventário e a guerra civil familiar. As histórias que ele conta sobre o que acontece com algumas famílias quando chega a hora de dividir o que seus pais deixaram para trás são terríveis. Algumas delas são comoventes de ouvir, pois elas não conseguem ser como Abraão aqui. Sim, ele estava deixando para trás os deuses deste mundo. Isso também é interessante porque, como vocês sabem, a palavra para aliança significa cortar, um corte. Vemos a necessidade de Abraão cortar os laços com as coisas deste mundo, cortar os laços com o homem natural, com esses falsos ídolos. Ele cortou esses laços para que pudesse se abrir. Precisamos ser abertos para que a palavra, a semente, as bênçãos possam começar a crescer. Elas podem florescer, mas há um corte envolvido que às vezes é doloroso. O bonito é que Deus traz tudo de volta. Nós nos aproximamos dele com nossos corações partidos, com o aberto. E esse é o terreno fértil para o qual ele agora pode fazer seu trabalho. Estou muito impressionado com a generosidade. Quanto mais velho fico, mais queremos segurar nossos bens. Eu ganhei isso. Eu quero isso. E então encontro outras pessoas que dizem: ah, você sabe, é só dinheiro ou são só coisas. Não é grande coisa. Eu quero dar. Eu quero compartilhar. Para mim, isso é muito impressionante. De alguma forma, superar o egoísmo. Se eu fosse Abraão, talvez dissesse: ok, vamos chamar alguém para avaliar a propriedade para que possamos dividi-la igualmente. Em vez disso, ele diz: eu ficarei com o que você não quiser. Sim, é muito impressionante.
É interessante, Hank, porque eu estava refletindo sobre como Abraão viveu as leis da investidura. É muito fácil ver como ele viveu a lei da obediência, a lei do sacrifício. Portanto, podemos ver todas essas leis em ação em sua vida, mas o que você acabou de descrever como a lei da consagração. Essa é uma aliança suprema, precisamente porque, como você disse, ela exige que você tenha apenas um Deus, que você não dependa dessas outras coisas para ter segurança e proteção. Quando você tem esse relacionamento com as coisas, em que não precisa mais delas para ter segurança e proteção, fica mais fácil se concentrar. Mas também requer bondade amorosa e cuidado com as outras pessoas, onde você vê que não se trata apenas de abandonar seu apego a outros deuses ou fazer ídolos deles, mas também de realmente conhecer a identidade da outra pessoa, que ela também é um filho de Deus e que tem necessidades e que você precisa atendê-las. E se você realmente compreender a identidade deles, então terá essa compaixão e esse desejo. Às vezes pensamos na generosidade como algo que temos que reunir. Na verdade, pesquisei sobre isso. Nós nos perguntamos: por que as pessoas não são mais gratas? Por que não são mais generosas? O que está acontecendo aqui? Acho que é muito semelhante à felicidade. Uma vez que as condições certas estão presentes, a generosidade simplesmente resulta disso. O mesmo acontece com a felicidade. Vivemos de acordo com a felicidade. Você faz certas coisas e isso traz felicidade. Mas se você está em busca da felicidade, não vai encontrá-la dessa forma. Você terá que viver de acordo com a felicidade. Mas, da mesma forma, com a generosidade, isso é algo que é cultivado ao viver de uma determinada maneira. É não ter esses ídolos, não ter esses apegos às coisas, mas também é a maneira como você vê seus semelhantes. Se você os vê como vê a si mesmo, então faria qualquer coisa para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Se você os visse da maneira que o Pai Celestial os vê, ou se os visse como a si mesmo, seria natural que você quisesse ajudá-los. Nossos convênios nos ajudam a fazer isso. Cada convênio que fazemos no templo é relacional. O objetivo é nos ajudar a nos relacionarmos melhor uns com os outros. O objetivo é nos ajudar a chegar ao fim que você está falando, Hank, onde a generosidade surge naturalmente. Não é nem uma questão de vou dar isso ou devo dar a melhor parte. Isso simplesmente acontece naturalmente por causa da maneira como você vê as outras pessoas e como você se vê. John, você já me ouviu fazer essa comparação antes sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto na Terra Santa. Há dois mares na Palestina. Um é doce e tem peixes. Salpicos de verde adornam suas margens. Árvores estendem seus galhos sobre ele e esticam suas raízes sedentas para absorver suas águas vivificantes. Ao longo de suas margens, as crianças brincam como brincavam quando Nosso Senhor estava lá. Ele adorava isso. Ele podia olhar para a superfície prateada enquanto contava suas parábolas e, em uma planície ondulada não muito longe dali, alimentou milhares de pessoas. O Rio Jordão forma esse mar com águas cristalinas das colinas, de modo que ele brilha ao sol e as pessoas constroem suas casas perto dele e os pássaros fazem seus ninhos. E todos os tipos de vida são mais felizes por causa dele. O Rio Jordão flui para o sul, indo desaguar em outro mar. Aqui não há salpicos de peixes, nem folhas a esvoaçar, nem canto de pássaros, nem risos de crianças. Os viajantes escolhem outro caminho, a menos que tenham assuntos urgentes. O ar paira pesado sobre a água e nem homens, nem animais, nem aves bebem. O que faz esta enorme diferença entre estes mares vizinhos? Não é o Rio Jordão. Ele despeja a mesma água boa em ambos. Não é o solo em que se encontram, nem o país à sua volta. Esta é a diferença. O Mar da Galileia recebe, mas não retém o Jordão. Para cada gota que flui para ele, outra gota flui para fora. O dar e o receber acontecem em igual medida. O outro mar é egoísta, acumulando zelosamente sua renda. Ele não se deixa levar por nenhum impulso generoso. Cada gota que recebe, ele retém. O Mar da Galileia dá e vive. O outro mar não dá nada. É chamado de Mar Morto. Se você já esteve lá, um é lindo e maravilhoso. E o outro quer dizer, você pode flutuar nele por um tempo, o que é meio divertido.
Eu tenho compaixão por pessoas que são como o Mar Morto também, Hank, porque pessoas que são assim, que se agarram firmemente às suas coisas, muitas vezes fazem isso porque têm essa mentalidade de escassez, de que não vão conseguir mais. Isso é tudo que existe. Elas vivem em um mundo que não é generoso com elas em suas mentes, porque o mundo não é generoso, porque é cruel, ele tira de você. Você pode pensar no mundo ou em Deus dessa forma. As pessoas pensam em Deus dessa maneira também. Você pode imaginar que Abraão e Sara poderiam ter pensado em Deus como um Deus que tira. Da mesma forma, cada pessoa constrói uma narrativa sobre o mundo. Elas acham que o mundo é cruel e que cada um cuida de si mesmo, ou que o mundo é um lugar amoroso e feliz. As pessoas são boas em sua maioria, e coisas boas virão para você se você se abrir para elas. E acontece que as pessoas que acreditam nisso têm menos depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos, e você pode entender o porquê. As pessoas que se agarram a isso geralmente o fazem porque têm medo. Elas têm medo de não receberem nada em troca. Se pudermos usar a história de Abraão em nossas vidas como evidência de que Deus é generoso, que Deus realmente dá, pense em quanto Abraão foi multiplicado. Mais do que as areias, o mar e as estrelas no céu. Isso não se refere apenas à sua posteridade, mas às bênçãos. Deus está na obra de multiplicar. E vivemos em um mundo que às vezes é cruel e que pode parecer que nos tira coisas e que, se eu der isso, nunca receberei nada em troca. Mas quando você entende como Deus trabalha, percebe que não precisamos ficar presos a essa maneira transacional de viver o mundo. Podemos estar no negócio da transformação, no negócio de dar, no negócio de ajudar outras pessoas a se tornarem o melhor de si mesmas e não apenas nos concentrarmos no que ganhamos com as coisas. Isso requer que mudemos nossa mentalidade. Sim, John, pense nas pessoas da nossa equipe e do nosso podcast. Não são elas as pessoas mais generosas com quem trabalhamos? Não apenas nossos convidados, mas pessoas como Jenai, que vêm e dedicam seu tempo e experiência. Depois temos Shannon, nossa produtora, temos Lisa Spice, temos David Perry, temos Kyle Nelson. Não quero citar toda a equipe aqui, mas essas são pessoas que dão, dão e dão. E é muito divertido trabalhar com elas. Sim, é um paradoxo, não é? É como Malaquias: se você trouxer os dízimos, eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre você. É paradoxal, mas quanto mais você dá, mais você recebe. Se você se perder, você se encontrará. E adorei o que você disse, Jenai. Normalmente, não é que a pessoa não queira ser generosa. Há uma ferida ali. Algo está acontecendo. Há uma necessidade que não está sendo atendida. Algo está acontecendo dentro dela. Acho que foi o presidente Kimball quem disse que o Salvador era capaz de ver o pecado como resultado de uma necessidade não atendida por parte do pecador. Essa história me lembra uma história contada pelo elder Robert C. Gay. Ele disse que sentada no pódio, naquele dia, enquanto eu descia o corredor com minha beca de formatura de Harvard, estava Madre Teresa. Ela se levantou e proferiu um dos discursos mais memoráveis já dados em Harvard, um profundo apelo ao serviço e ao arrependimento. Ela expressou a esperança de que nós, formandos, ao entrarmos no mundo, seguíssemos com Jesus, trabalhássemos para Jesus e o servíssemos na forma angustiante dos pobres. Ela também compartilhou a seguinte história de um casal que conhecera poucos dias antes de deixar Calcutá para ir para Harvard. Um jovem e uma jovem vieram à nossa casa com uma grande quantia de dinheiro. Perguntei-lhes: onde vocês conseguiram esse dinheiro? Porque eu sabia que eles davam seu dinheiro para alimentar os pobres. Eles me deram a resposta mais estranha. Antes do nosso casamento, decidimos não comprar roupas de casamento, não fazer uma festa de casamento, mas dar o dinheiro para alimentar os pobres. Então fiz mais uma pergunta. Mas por quê? Por que vocês fizeram isso? Na Índia, é um escândalo não ter uma festa de casamento e roupas especiais. E eles me deram a resposta mais bonita. Por amor um pelo outro, queríamos dar um ao outro algo especial. E esse algo especial era aquele grande sacrifício. Algo maravilhoso. Ali estava uma das verdadeiras santas do mundo, lembrando a nós, formandos, que todos, não apenas alguns poucos afortunados na plateia naquele dia, mas mesmo aqueles nas regiões mais pobres do mundo, com pouco em seus nomes, têm algo a oferecer, mesmo que seja apenas sacrifício e amor puro pelos outros. Madre Teresa nos ensinou que sacrificar algo tão simples como roupas novas, uma refeição ou um ritual cultural de passagem pode mudar uma vida. Eu sabia então
Como espero que vocês saibam agora que todos têm algo a oferecer. Deus nos pede que hajamos com coragem ao nos doarmos e compartilharmos os dons e bênçãos que Ele nos deu. Peguem os talentos e habilidades que desenvolveram e saiam para ser uma força positiva em nome do nosso Salvador. E essa é a lei da consagração. Faz parte dos convênios de que Genai tem falado. Sim, adoro isso. Então, falamos muito sobre identidade e propósito como coisas que resultam do convênio. O que você acabou de mencionar, John, com essa história é o que ensinamos às pessoas sobre propósito. É outra coisa que eu pesquiso. E é que muitas vezes encontramos nosso propósito na interseção entre nossos dons e talentos e as necessidades do mundo. Nosso trabalho é descobrir qual é a obra que somos chamados a fazer. Às vezes, isso requer alguma reflexão e identificação dos dons e talentos que temos. Algumas pessoas têm dons e talentos muito claros e fáceis de identificar. Se você é músico, esse tipo de coisa tende a ser um pouco mais fácil de identificar. Mas mansidão, simpatia, esse tipo de coisa, essas características e dons, podem ser usados de pequenas maneiras, mas podem fazer uma grande diferença. Não sei quantas palestras gratuitas, totalmente gratuitas, John Bythway já deu nesta igreja. Devem ser milhares. Você recebe aquilo pelo que paga. Você está usando seus dons, John? Sim, usando os seus dons. E você abençoou a igreja. Gostaria de saber quantas pessoas que estão ouvindo já ouviram uma palestra de John Bythway. Eles tiveram um bom descanso. Estão sentados em bancos confortáveis. Sim, sono na igreja. Genai, estamos chegando ao fim do nosso bloco de escrituras. O que vem a seguir? Sim, acho que há uma seção em Gênesis 13 sobre a qual devemos falar rapidamente. Falamos sobre para onde nos voltamos e como os pais de Abraão se voltaram para esses ídolos, esses falsos deuses, e que ele estava se voltando para o Deus verdadeiro. E então temos essa história no versículo 12 sobre a direção para a qual a tenda está voltada. John, por que você não nos fala um pouco mais sobre isso? Fico feliz que você tenha perguntado. Quando o rei Benjamim está se preparando para fazer seu discurso, diz em Mosias 2:6 que eles armam suas tendas ao redor do templo, cada homem com sua tenda, com a porta voltada para o templo, o que é uma bela metáfora. E eu tenho uma anotação na margem, em Gênesis 13:12. Diz que Abrão habitava na terra de Canaã e Ló habitava nas cidades da planície e armou sua tenda, voltada para Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram ímpios e pecadores, diante do Senhor em extremo. E lembro-me do Elder Husband fazendo um comentário sobre a história do rei Benjamim e perguntando: para onde está voltada a porta da nossa tenda? Está voltada para os templos? Boa pergunta. A porta da minha tenda, para onde está voltada? Para onde minha vida está voltada? O que minha família está tentando enfrentar e manter os olhos voltados? Sim, gosto disso, porque falamos sobre em que confiamos, a quem ouvimos e agora para onde estamos voltados. Todos esses são indicadores de quem estamos servindo. Gosto muito disso. Se você olhar o capítulo 14, versículo 12, não demorou muito para que Ló fosse morar em Sodoma. Ele acabou indo parar lá, ele voltou para lá primeiro e acabou indo parar lá. É isso que geralmente acontece, certo? Nós voltamos para uma determinada direção e, aos poucos, com o tempo, acabamos indo parar lá. Você se desvia para aquele lado. Quando você muda de direção, mesmo que seja só um pouquinho, como Uchtdorf fala, esses pequenos desvios podem realmente tirar você do curso a longo prazo. Essa história me lembra, acho que foi Holland que falou sobre a camisa que você veste. Meu filho corria pela American Fork High School. A equipe de cross-country deles é uma das melhores do país. Eles conquistaram vários títulos nacionais. O treinador sempre dizia a eles que vestir a camisa não os tornava campeões nacionais. Vocês precisam realmente se esforçar. Mas havia algo especial em vestir aquela camisa. Saber que agora faziam parte de uma equipe reconhecida nacionalmente e que tinha esse histórico. Isso os fazia pensar de maneira diferente sobre si mesmos. Eles pensavam: eu sou um cavernícola. Isso é muito importante por aqui.
Se você é um corredor, há algo especial em fazer parte dessa equipe vencedora, que deu a esses jovens uma perspectiva diferente. Então, penso em como, quando nos juntamos à equipe do Senhor e quando vestimos nossas roupas, quando vestimos a camisa do Senhor, estamos dizendo algo sobre nossa identidade. Estamos dizendo algo sobre a equipe a qual pertencemos. Mas não é importante apenas vestir essa camisa ou assumir o compromisso de seguir na direção certa, é preciso também fazer o trabalho. Espera-se que esses corredores corram como campeões nacionais. Espera-se que eles compareçam aos treinos e trabalhem muito. O treinador deles pode transformar praticamente qualquer pessoa em um corredor campeão nacional, porque ele é um ótimo treinador, mas é assim que Cristo é. Ele é um treinador tão bom que pode nos levar a esse nível. E não há nada de mágico na camisa, mas sim na parceria com o treinador. É o treinamento que você recebe, a orientação que você recebe. Quando você escolhe fazer parte da equipe de Deus, quando você se junta à sua família, você estabelece essas novas relações de aliança. Você está dizendo: estou aceitando Cristo como meu treinador e meu parceiro, e estou escolhendo caminhar com Ele. Esse é o tema da juventude deste ano, que eu acho realmente lindo. Você está escolhendo-o como seu treinador. Quem não quer um campeonato nacional como treinador? Para onde sua tenda está voltada? Uma ótima lição devocional para esta semana. Para qualquer professor de seminário, certo? Qualquer mãe ou pai, compre uma tenda, monte-a na sala de estar e converse sobre para onde nossa tenda está voltada. Pode ser uma discussão muito intensa. Da última vez que estive aqui, também falei sobre uma tenda. É engraçado. Aquela tenda que foi levada pelo vento. Em Gênesis 15, Abraão tem um encontro com o Senhor novamente. Ele ainda é Abraão nesse momento, e acho que o Senhor diz a ele é realmente bonito e instrutivo para nós. Ele diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Então, novamente, a eternidade é a sua cobertura e a sua grande recompensa. Voltando à ideia de que existem certas promessas associadas à aliança abraâmica, há resultados, há certas coisas que Abraão espera ver. E até mesmo Abraão diz: o que me darás, visto que não tenho filhos? Ele está trazendo isso à tona, sabe? Eu não tenho filhos. Ele está dizendo: ainda não obtive o resultado que desejo e no momento que desejo. Mas logo antes disso, não sei se ele estava prestando muita atenção, porque o Senhor disse que ele, como o Senhor é sua recompensa, ele diz: eu sou o teu escudo e a tua recompensa grandíssima. No Evangelho, quando pensamos na obediência ligada às bênçãos, muitas vezes pensamos em bênçãos muito específicas que achamos que deveríamos receber. E é aí que entramos em problemas, porque pensamos: ok, se não estou recebendo essas bênçãos, então voltamos ao ciclo do perfeccionismo, porque talvez eu não seja bom o suficiente ou não seja digno o suficiente para essas bênçãos. Ou então, o oposto disso é que talvez Deus não seja bom, talvez Deus não me ame. Então, ou culpamos a nós mesmos, ou culpamos a Deus. De qualquer forma, o problema é que esperamos que as bênçãos da aliança sejam uma determinada coisa ou que venham em um determinado prazo. Deus está dizendo: eu sou a sua recompensa. Você consegue enxergar isso, Abraão? Eu sei que você quer um filho. Você vai ter um filho. Eu sou. Você vai receber todas as promessas, mas se você não entender que eu sou o seu escudo, eu sou a sua recompensa, eu vou protegê-lo, eu vou ser o seu sustento. O objetivo da aliança é que recebamos Cristo como nossa recompensa. Minha fé não está nos resultados. Minha fé está em Cristo. Isso é difícil, Hank, porque a esperança está ligada aos resultados. Há uma lacuna aqui em como as pessoas devem aplicar isso na prática, que não tem fé nos resultados, mas também tem fé nos resultados. Isso pode ser confuso para as pessoas. Ouço muito isso de missionários que me dizem: meu presidente de missão disse que se fôssemos totalmente obedientes, receberíamos bênçãos. Alguns missionários estavam quebrando todas as regras e batizando 20 pessoas por semana, enquanto eu seguia todas as regras e não tinha nenhum batismo e me sentia como se fosse o pior. Como você concilia isso?
Não só temos essas provações no deserto, em que você não vê as bênçãos que Deus prometeu, mas e quando você é obediente e nos dizem que se você for obediente receberá bênçãos, mas parece que você não as está recebendo, semelhante àquela provação no deserto, mas isso pode causar muita dor no coração. A bênção patriarcal do meu filho diz que ele receberá certas bênçãos e repete várias vezes que, se ele obedecer aos princípios do Evangelho com exatidão, conversamos sobre como algumas das bênçãos em sua bênção patriarcal não acontecerão devido à maneira como sua missão mudou, o que estava fora de seu controle. Ele pensa, talvez seja porque eu não obedeci com exatidão. E eu disse, ok, vamos voltar um pouco atrás. Da mesma forma, vamos desvendar o que significa perfeito e o que Deus talvez quis dizer com isso. Obedecer aos princípios do Evangelho com exatidão. Então, quais são os princípios do Evangelho? Fé, arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo, perseverar até o fim. Eu disse, para mim, isso soa como arrependimento. Você vai cometer erros, mas pode escolher se arrepender rapidamente, como se isso fosse algo que está ao seu alcance. Você pode ter fraquezas ou tradições de seus pais que o impedem de ser exatamente obediente. Ninguém conseguiu isso, exceto Jesus. Jesus é o único que teve obediência exata, mas podemos continuar nos arrependendo. E essa é a mesma ideia de não desistir, certo? Que podemos continuar seguindo em frente por causa do arrependimento. Gosto muito disso. E acho que talvez seja por isso que o Senhor fez da fé nele o primeiro princípio, porque parece que, se esse é o primeiro princípio, vamos precisar muito dele. Não vai parecer que está funcionando. Você vai ter fé em mim. Capítulo 15, 6. E ele creu. Adoro isso. E não estamos dizendo que a obediência não importa. É a primeira lei do céu. É a primeira aliança que fazemos no templo. É importante lembrar que a obediência é necessária e Abraão obedece rapidamente quando o Senhor lhe ordena que parta. Ele está sempre obedecendo e fazendo o que o Senhor lhe pede. E essa obediência é um ato de fé. Depois de demonstrarmos fé, ele pode nos abençoar, mas não é como se estivéssemos ganhando essas bênçãos por meio de nossa obediência. É apenas que estamos demonstrando fé nele. Estamos demonstrando fé de que ele é a grande recompensa. Isso requer ouvi-lo, segui-lo e escolhê-lo como nosso Deus. Quando sou obediente, estou conectado a ele e, portanto, recebo a recompensa. Isso mesmo. Ainda em 15:6, e aconteceu que Abraão olhou para frente e viu os dias do Filho do Homem. Então ele está vendo a vida de Cristo e ficou feliz, e sua alma encontrou descanso, e ele creu no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso como justiça. Há aqui o princípio de que Abraão está buscando descanso na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, e ele está recebendo esse descanso. O presidente Nelson nos falou sobre descanso e como podemos experimentá-lo, porque essa é outra dificuldade que temos nesta vida, especialmente nos últimos dias, que é simplesmente nos sentirmos ocupados, sentir que há muito a fazer, sentir-nos sobrecarregados. Mas se pudermos centrar nossa vida em Cristo, se pudermos olhar para a vida dele, podemos encontrar descanso. Às vezes, isso significa também reduzir e nos concentrarmos apenas nas coisas mais importantes, usando a vida de Cristo como exemplo do que devemos priorizar. Essa história toca profundamente muitos que não podem ter filhos, que querem ter filhos, mas, por alguma razão, não podem ter filhos, lendo isso onde Abraão está quase implorando. Você não me deu descendência, não é? O Senhor lhe diz, olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas, tente contar essas estrelas, essa será a sua posteridade. E ele acreditou, ainda se perguntando como isso vai acontecer. Gosto que Deus esteja apontando para a natureza como um padrão para Abraão voltar à generosidade, à bondade de Deus. Veja, minhas criações são vastas. Isso pode lhe dar uma compreensão do que quero fazer por você. Se pensarmos em Deus como alguém generoso, ele é um criador, ele multiplica em vez de, você sabe, um Deus que tira, um Deus que pune, um paradigma completamente diferente.
Fico feliz que você tenha mencionado isso, Henk, e eu queria falar um pouco sobre Sara e as mães em Israel, porque falamos muito sobre Abraão, mas ao lado de Abraão estava Sara. Ela também recebeu um novo nome e também fazia parte da aliança. Não temos acesso às palavras de Sara. Não podemos entrar em sua mente e saber o que ela está passando. Mas penso em como deve ter sido difícil para ela, especialmente ao dar Hagar a Abraão. E Hagar é a primeira a gerar descendência. E a emoção que ela deve ter sentido, mas ainda assim, vemos que ela é fiel. Adoro esta citação de Jeffrey R. Holland, outra boa citação dele. Ele disse: "Isto é dirigido às mulheres. A vossa é a grande tradição de Eva, a mãe de toda a família humana, aquela que compreendeu que ela e Adão tinham de cair para que os homens e as mulheres pudessem existir e para que houvesse alegria. A vossa é a grande tradição de Sara, Rebeca e Raquel, sem as quais não poderia ter havido aquelas magníficas promessas patriarcais a Abraão, Isaque e Jacó, que nos abençoam a todos. A vossa é a grande tradição das mães dos 2.000 jovens guerreiros. A vossa é a grande tradição de Maria, escolhida e predestinada antes mesmo de este mundo existir para conceber, carregar e dar à luz o próprio Filho de Deus. Agradecemos a todas vocês, incluindo nossas próprias mães, e dizemos que não há nada mais importante no mundo do que participar tão diretamente da obra e glória de Deus, em realizar a imortalidade e a vida terrena de suas filhas e filhos, para que a imortalidade e a vida eterna possam chegar aos reinos celestiais nas alturas. Não foi apenas Abraão que recebeu essa promessa, foi Sara também. Deus tinha uma promessa a cumprir, não apenas para com Abraão, mas também para com Sara. Era muito importante que essa promessa fosse cumprida por meio de Isaque. Temos uma ideia de como o Senhor deve ter se sentido em relação a Sara. Ele a amava. Ele queria que eles confiassem nele e fossem capazes de acreditar que isso aconteceria, e essa construção de confiança exigia que eles não tivessem essa promessa por um tempo, o que parece paradoxal ou contraproducente. Mas foi exatamente isso que aumentou a fé deles. Então, quando Deus finalmente vem até ele, em Gênesis 17, quando Deus finalmente vem até ele e diz: "Tudo bem, agora é a hora, você vai conceber." É aí que ele recebe essa promessa. Ele tem 99 anos. O Senhor parece conduzir a vida de algumas dessas pessoas como um filme realmente bom, como o último momento possível em que você pensa: está tudo perdido, não há esperança, está tudo acabado. Então ele diz: tudo bem, é quase como ressuscitar Lázaro dos mortos. Vou levar isso mais longe do que qualquer um imagina ser possível. Vou levar sua fé até o fim e um pouco além, o que não me agrada muito. Na verdade, foi no último encontro do Follow Him que, creio eu, foi Annabelle Sorensen. Havia um vídeo em que ela dizia que a esperança é algo de que precisamos quando os tempos são mais sombrios, quando as coisas estão mais difíceis. Muitas vezes pensamos na esperança como sendo talvez uma positividade tóxica, ou que as pessoas têm esperança quando as coisas estão indo bem, ou quando estão felizes. Mas é realmente difícil ter esperança nesses momentos difíceis. Quando as coisas não estão dando certo, quando as promessas de Deus parecem atrasadas, quando as coisas não fazem sentido, é nesse momento que mais precisamos de esperança. Mas também é quando pode ser mais difícil. Acho que isso é do Uchtdorf. Ele diz o seguinte: aprendemos a cultivar a esperança da mesma forma que aprendemos a andar, um passo de cada vez. Ao estudarmos as Escrituras, conversarmos diariamente com nosso Pai Celestial e nos comprometermos a guardar os mandamentos de Deus, como a palavra de sabedoria e o pagamento do dízimo, alcançamos a esperança. Crescemos em nossa capacidade de abundar em esperança por meio do poder do Espírito Santo à medida que vivemos o Evangelho de maneira mais perfeita. Pode haver momentos em que precisemos tomar uma decisão corajosa de ter esperança quando tudo ao nosso redor contradiz essa esperança. Como o pai Abraão, vamos contra a esperança, acreditar na esperança, ou, como um escritor expressou, no auge do inverno, encontramos dentro de nós um verão invencível. Isso é de seu discurso sobre esperança infinita. Mas gosto do que ele diz sobre a esperança, que é basicamente dar um passo de cada vez.
Alguns dias, a esperança parece ser apenas o fato de eu ter saído da cama. Alguns dias, isso é tudo o que você pode fazer. Isso era esperança. Às vezes, a esperança é dizer: não vou mais ouvir essas vozes autodestrutivas. Vou acreditar que sou amado. Vou acreditar que tenho valor, mesmo que não pareça assim agora. Vou apenas dar um passo de fé, e essa fé pode produzir esperança. Eu simplesmente adoro que Deus não apenas tenha dado um novo nome a Abrão, mas, como se diz, Sarai, um novo nome. E isso, para mim, fala da importância do casamento e da família. Que essa aliança é impossível sem Abrão e Sara. Eu gosto disso. E me pergunto quantas vezes Deus fez a mesma coisa, mas não sabemos sobre outras pessoas, mas pelo menos aqui sabemos sobre Abraão e Sara, novos nomes, novo começo, novo recomeço. E o que Genai nos ensinou, talvez seja por isso que Isaac será o filho da aliança em vez de Ismael. Porque o Senhor valoriza Sara, neste caso. Ele valoriza Hagar. Ele vai cuidar dela, mas quando se trata de Abraão, será Sara. Serão os dois juntos. Genai, você falou muito conosco hoje sobre esperança e esperança em tempos difíceis, quando não parece que as promessas que nos foram feitas serão cumpridas ou podem ser cumpridas. Essas provações no deserto. Você mesma passou por muitas. Você mesma passou por momentos difíceis. Às vezes acho que as pessoas que estão ouvindo, John, presumem que nossos convidados, quando vêm ao programa, não estão passando por momentos difíceis, mas muitos deles estão. Eles vêm ao programa no meio de situações realmente difíceis. Eles não sabem como as coisas vão se resolver. Eles ainda estão aqui conosco, ensinando. Genai, você poderia encerrar falando para aqueles que talvez estejam em seus carros pensando que isso nunca vai acontecer para eles? Ou talvez haja alguns em um quarto escuro orando para que o Senhor os ajude, e nós já vimos isso. O Senhor parece nos empurrar para além de nossas zonas de conforto. O que você diria para aqueles ouvintes que estão passando por momentos pelos quais você também passou? Uau, essa é uma grande pergunta. Às vezes pensamos que a misericórdia do Senhor é apenas para os justos, para aqueles que estão fazendo o seu melhor, aqueles que talvez estejam vivendo a vida mais santa e justa. Os momentos mais sombrios da minha vida foram quando eu não estava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, quando eu não acreditava em Deus. E Deus me resgatou disso. E não foi por nada que eu fiz ou mereci. Ele me tirou dessa situação. Sua misericórdia estava lá para mim. Seu amor estava lá para mim. Agora, como uma pessoa mais velha, vivendo com algumas das consequências da minha infância, algumas das marcas, algumas dessas habilidades de sobrevivência das quais falamos e que não me servem mais, encontro-me novamente precisando ser resgatada, ser libertada. Acho que o que vemos em Abraão é um Deus que é responsivo, um Deus que é proativo, um Deus que não tira o melhor proveito das situações ruins, mas que na verdade usa essas provações para formar seus filhos. E se conseguirmos ver que a misericórdia dele está presente, temos tanto medo de cometer erros e os cometemos o tempo todo, o que é irônico. Mas temos tanto medo de que nossos pecados nos desqualifiquem ou de que, de alguma forma, percamos o barco ou tenhamos que viver um plano B porque não nos casamos com a pessoa certa ou não fizemos isso na hora certa ou seja lá o que for. Acho que temos que entender e ter em mente que Deus é maior do que todas essas coisas. Ele vê o quadro completo. Quando ele diz a Abraão para olhar para as estrelas no céu, não acho que ele esteja apenas fazendo matemática com Abraão. Acho que o que ele está tentando fazer e como Abraão é capaz de ter essa perspectiva é que ele está tentando fazer com que Abraão olhe para cima. Acho que ele está tentando fazer com que Abraão pense celestialmente. Da maneira como o presidente Nelson nos ensinou, ele está tentando dizer: veja, se eu posso colocar as estrelas no céu, se posso contá-las todas, então posso cuidar da sua vida. Eu posso lidar com isso. Tenho um plano para você. Quando deixamos de confiar em todas essas coisas, até mesmo as promessas de Deus podem se tornar um ídolo para nós. Se perdermos de vista que Deus é a recompensa. Deus é a recompensa. Cristo é a razão pela qual temos convênios. Não estamos apenas seguindo um monte de regras para ganhar um monte de recompensas.
Estamos tentando viver de uma maneira que possamos nos tornar como nosso Salvador Jesus Cristo. E ele nos dá o exemplo disso no convênio. Quando os tempos estão realmente muito difíceis, Deus nos diria, e acho que Deus nos diz isso nessas páginas da Bíblia, olhem para o céu. Quando está escuro, vocês podem ver as estrelas. Às vezes, quando está mais escuro, é quando podemos ver melhor a luz das estrelas. Entenda que existe um padrão, existe uma ordem e Deus está no controle de tudo isso. Para as pessoas que sentem que talvez seus lares estejam desmoronando, seus relacionamentos, que talvez lutem para entender sua identidade ou seu propósito, eu diria que em Cristo vocês sempre têm um lar. Em Cristo vocês sempre têm um lugar ao qual pertencem. Em Cristo vocês sempre têm um propósito. É isso que Deus está tentando nos dizer repetidamente no Antigo Testamento por meio da aliança. Nós não somos bons parceiros de aliança. O presidente Holland disse que somos tudo o que ele tem para trabalhar, mas o fato de ele estar disposto a entrar nesse relacionamento conosco deve nos dizer algo sobre o seu amor. Sempre seremos gratos. Sempre seremos servos inúteis. Ele ainda assim entra nesse relacionamento conosco. Imagine começar um negócio com alguém sabendo que essa pessoa será o pior parceiro de negócios que você já teve e mesmo assim seguir em frente e dizer, vai dar tudo certo e vamos ter lucro porque eu sou muito bom. Eu vou te proteger, vou literalmente te proteger. É para isso que serve a expiação. Você não precisa confiar apenas no seu trabalho. Nossa resposta a esse tipo de amor, a esse EZED, a esse compromisso de convênio que Cristo está disposto a assumir conosco, deve ser o desejo de obedecer. Então, sim, não seremos perfeitos no sentido de nunca cometer erros, mas devemos querer obedecer, devemos querer viver como Ele, devemos querer imitá-lo e segui-lo. Isso deve ser o que nos estimula a manter nossos convênios. Não apenas marcar essas caixas para que eu possa receber essas bênçãos, mas que isso realmente me torne uma pessoa melhor. E nesse processo posso ajudar outras pessoas também. Obrigado, Genai. Eu vi essa conexão. No capítulo 15, versículo 5, você disse que ele disse a ele para olhar para cima, olhar para as estrelas, e então você adorou isso, você destacou essa frase. Abraão também, a eternidade era a nossa cobertura. É quase como se esses dois estivessem ligados, esses dois momentos que ele descobriu. As estrelas, a eternidade era minha cobertura. E será para cada um de nós também. Sim. Não falamos sobre isso, mas quando o Senhor passa por aqueles pedaços no altar, o altar de Abraão e seu sacrifício, e ele passa por aqueles pedaços, esse seria apenas meu testemunho final de que Cristo vem nos pedaços. A razão pela qual às vezes temos que nos quebrar é para que ele possa entrar. Nós viemos com um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor passará por esses pedaços quebrados em nossa vida e ele virá. Abraão nos ensina esse processo. Aprendemos hoje sobre todas as coisas pelas quais ele passou e como ele foi capaz de perseverar por causa de sua fé, sua esperança e seu amor. No fim das contas, o objetivo de tudo isso era que ele compreendesse quem era Deus e pudesse desfrutar da presença do Senhor. E isso é algo que ele deseja. Ele quer que possamos desfrutar das bênçãos que ele teve, e uma delas é a presença do Senhor. Isso é muito poderoso para mim. E ele acreditou. Cara, acho que essa é uma grande lição para mim hoje, vinda diretamente de Genai. Ela acredita. Ela acredita. É como se Abraham perguntasse, você ainda vê essas estrelas? Ok, então a promessa ainda está por vir. Você vê as estrelas todas as noites? Não. Essas são as que eu te falei. As promessas ainda estão por vir. Elas ainda estão lá. E Genai, você é um testemunho de fé. Você é um testemunho, pois disse que o Senhor veio e a agarrou, certo? E a levou e disse, você vai comigo. E então você permaneceu com ele desde então. Obrigada. Sinto que, quando você sabe que foi resgatado e que ainda há pessoas em perigo, você só quer ir e ajudar o máximo de pessoas que puder. Você quer apresentar as pessoas ao seu Salvador. Você quer apresentar as pessoas ao seu Libertador e Salvador, porque sabe o que ele pode fazer por você. Você sabe que isso muda completamente a sua vida.
Quando digo que este é o Deus que sirvo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estou dizendo que este é o tipo de Deus que sirvo, este tipo de Deus que resgata, que livra. Ele me convida para o seu trabalho e eu quero trazer outras pessoas de volta para casa. Genai, que testemunho. Fomos muito abençoados por tê-la aqui e me sinto animado e edificado e sinto que posso continuar a confiar. Vou continuar confiando. E esperamos e oramos para que o Senhor continue derramando bênçãos sobre você e sua família. Com isso, queremos agradecer à doutora Genai Nelson por se juntar a nós novamente. Queremos agradecer a Shannon Sorensen, nossa produtora executiva, nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em todos os episódios dos últimos 5 anos, lembramos nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos mais para explorar no livro de Gênesis, no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.com. É followhim.com. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.